Oi, oi pessoal, bom dia! E hoje é segunda-feira, eu desejo a todos uma ótima semana. Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é a conquista do Império Inca. Esse é o tema de hoje, então fique aí, meu caro estudante, não saia daí que hoje você vai ficar por dentro da história. E o objetivo da nossa aula é apresentar algumas características do Império Inca. Vamos lá? Após a conquista do Caribe e da Mesoamérica, os espanhóis passaram a percorrer as terras cada vez mais ao sul. A busca pelo Eldorado parecia um sonho cada vez mais palpável. Um primeiro contato com a região Inca se deu com Alejo Garcia, né? Porque para você entrar num território, você tem que ter contato com alguém. Então, no caso, né, eles tiveram contato com Alejo Garcia, que ao lado dos índios Chiriguanás do Paraguai, chegaram pelo sul até os Quechua. No entanto, esse contato revelou poucas consequências efetivas. Seria pelo norte que os espanhóis alcançariam o coração do Império Inca. Pelo norte, não é pelo sul, é pelo norte. Francisco Pizarro e Diego de Almagro partiram do Panamá com seu agrupamento no final de 1524, fazendo um reconhecimento da região e já se apercebendo das riquezas das terras Inca. Então, como eu falei, seria pelo norte que os espanhóis alcançariam o coração do Império Inca. Aí temos aqui o Francisco Pizarro, Diego de Almagro, eles partiram do Panamá com seu agrupamento e eles fizeram um reconhecimento da região, né? Eles fizeram ali um reconhecimento da região. E eles já perceberam as riquezas da terra que ali havia, né? Ou seja, as riquezas das terras Inca. Eles perceberam, né, as riquezas das terras Inca. Eles já perceberam que ali havia riqueza, né? Uma segunda expedição teve ainda o auxílio de Bartolomé Ruiz, com uma penetração ainda maior. Na região, quando pôde ser observado o comércio de objetos de ouro e foram feitos prisioneiros que serviriam mais tarde como intérpretes. Mais tarde, os três conquistadores, cada vez mais ao sul, ao chegarem a Tumbes, têm a confirmação do grande império e as informações necessárias para um ataque formal. Munidos de dados suficientes, Pizarro retorna ao Panamá e depois à Espanha, conseguindo em 1529 assinar a Capitulaciones, na qual se acordava a continuidade da conquista das terras. Então, munidos de dados suficiente, Pizarro ele retorna ao Panamá e depois à Espanha, conseguindo em 1529 assinar as Capitulaciones, na qual se acordava a continuidade da conquista das terras, riqueza e gentes do Peru em seu nome. Pizarro ele vai pôr Pizarro ele vai retornar ao Panamá e depois à Espanha e ele vai assinar as Capitulaciones, que é para ele ter
a conquista da terra, da riqueza e das gentes do Peru, em seu nome. Ele queria no nome dele, né? No ano seguinte, ao retornar ao Peru para tomar posse de suas terras, porque ele foi lá justamente para assinar as capitulações para ter a terra do Peru em seu nome. My name, nome. Vamos lá. Para tomar posse de suas, entre aspas, né? De suas terras, traz consigo seus irmãos, Hernando, Gonzalo e João. Almagro, ao saber que ficará afastado das negociações, se indispõe com Pizarro. E nos anos seguintes seriam ambos atormentados por ataques mútuos. Almagro, ele não aceitou, ele não admitiu que Pizarro viesse ter a riqueza, a terra de Peru no nome dele. Almagro não aceitou que Pizarro viesse ter Peru no nome dele. A terra de Peru, a riqueza de Peru no nome dele. Almagro, o que ele vai fazer? Os dois, Almagro e Pizarro, os dois vão ficar atormentados por ataques mútuos. Essa luta de interesse que consumia os conquistadores também se manifestava entre os herdeiros do trono de Huayna Capac, que com sua morte em 1525 deixará indefinida as situações de sucessão. Sem regras definidas para tal, a morte do Inca. Quem é esse Inca? Huayna Capac. A morte do Inca mostrou-se de grande fragilidade para o império. Seus filhos. Seus filhos, Huáscar, em Cusco, e Atahualpa, em Quito, consideravam-se seus legítimos sucessores de um império de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. No século XVI, quando chegaram os espanhóis, o império somava já 8 milhões. Numa centena de grupos étnicos distintos. O império era formado por 4 províncias, governadas pelo Capac. Cada uma delas era ligada a Cusco por estradas pavimentadas com estações e mensageiros. A Espanha dorsal do Império Incaico foi um sistema de estradas cuja longitude não foi ainda medida, mas que provavelmente totalizou uns 40 mil quilômetros, Uns 40 mil quilômetros. O calçamento principal cruzava os Andes de Cusco a Quito com numerosos centros incaicos. Ao longo dele, a construção adaptava-se à geografia e ao uso para qual se abria o caminho. Cusco era um povoado pequeno,
Com a chegada do povo Inca, ela se desenvolveu, tornando-se sua capital. O soberano. Gente, ó, se eu falei o nome dele errado, vocês me relevem, tá? Pachacutec modificou toda a cidade, canalizou em riachos para garantir água potável para os habitantes e prevenir enchentes. A cidade de Cusco era, para o povo Inca, o centro do mundo. Então, os espanhóis, para acabar com essa ideia, construíram outra cidade em cima da capital Inca, agora colonial. Aí nós temos a imagem, pessoal, de Cusco, Praça das Armas. Pesquisem no Google, tá? Porque eu não tenho a imagem, então eu vou pedir para vocês pesquisarem no Google a imagem de Cusco, Praça das Armas. Pesquisem para mim e vocês vão ver a imagem e vão entender o conteúdo, ok? Quito era já bastante antiga, quando em 1462 os Inca a conquistaram. Né? Os Inca, eles vão conquistar Quito em 1462. Ao longo das intensas e regulares lutas de resistência aos espanhóis, os Inca queimaram. Presta bem atenção, gente. Queimaram a cidade com o intuito de prejudicar o avanço destes em seu território. Assim, da cidade incendiada, pouco restou de sua cultura pré-colombiana. Diego de Almagro fundaria sobre as ruínas de uma cidade colonial. E qual é essa cidade colonial? Aquela, né, aquela que os espanhóis haviam... A cidade de Cusco era para o povo Inca, o centro do mundo. Então os espanhóis, eles construíram uma cidade em cima de Cusco, tá? Porque a cidade de Cusco era para o povo Inca o centro do mundo, tá? E aí os espanhóis, eles, para acabar com essa ideia, eles vão construir outra cidade em cima da capital Inca. E é essa cidade que os espanhóis vão construir em cima da capital Inca. Essa cidade que os espanhóis vão construir em cima da capital Inca é que os Inca vão queimar essa cidade. É essa cidade colonial que os espanhóis acabaram de construir em cima da capital Inca, que os Incas vão acabar com essa cidade, vão queimar essa cidade. Os espanhóis, eles fizeram isso de pretexto, né? Eles construíram uma cidade em cima da capital Inca. E os Incas não ficou nada contente com isso. Foram lá e queimaram a cidade que os espanhóis haviam construído, tá? E Diego de Almagro fundaria sobre as ruínas de uma cidade colonial que, após muitos conflitos acerca de sua constituição e localização, tornou-se uma audiência em 1563, né? Então, Diego de Almagro, ele vai fundar sobre as ruínas dessa cidade colonial, que era, só que não é mais, Diego de Almagro fundaria, não quer dizer que ele fundou, fundaria sobre as ruínas de uma cidade colonial, que após muitos conflitos acerca de sua constituição e localização, tornou-se uma audiência em 1563. Agora eu vou estar falando aqui do encontro em Cajamarca. Os espanhóis chegaram a Cajamarca a 15 de novembro de 1532. Entraram na cidade, que estava deserta. Fora dela, na planície, estava posto o exército do Inca, com suas tendas e fogueira. No dia seguinte, Atahualpa,
resolveu entrevistar-se com os forasteiros. A cidade estava rodeada por seus homens. O Inca, acompanhado de seu séquito... Perdão, gente. Sequito. Acompanhado de seu sequito. Sentado em sua liteira. O que é um circuito? Não é um circuito de eletricidade, não. Sequito é um conjunto de pessoas que acompanham outras. E o que é uma liteira? Liteira é uma cadeira portátil. É que naquela época eles falavam, hoje nós falamos poltrona, né? Ou cadeira portátil. Só que antes eles usavam um outro nome, né? Antigamente. Defendido por seus nobres mais imediato. No encontro, Atahualpa é intimado a adorar a Deus, respondendo que somente adoraria ao sol, que nunca morre, e a seus deuses. O Inca questionou a maneira pela qual se define um Deus mais verdadeiro, e que o seu é informado que o Inca questionou a maneira pela qual se define um Deus mais verdadeiro, que o seu é informado que é o Evangelho que atesta tal veracidade. Ele então toma a Bíblia nas mãos, observa-a e afirma que ela não o diz nada, arremessando-a Frei Vicente de Valverde. Então clama pelo ataque imediato diante de tal heresia. E os espanhóis se lançam sobre o imperador por causa dessa heresia, né? E os seus fazendo grande número de mortos ao longo desta noite. Atahualpa, tentando se defender, decide pela ordenação do assassinato de seu irmão, que poderia eventualmente se tornar aliado de Pizarro. Também imagina poder conter a avidez pelo ouro dos espanhóis e propõe um pagamento em ouro, tudo em vão. A morte de seu irmão não se revelou ajuda efetiva e o acordo com os espanhóis teve fim dramático. Atahualpa ofereceu um aposento repleto de ouro, até onde um braço estendido para cima alcançasse em troca de sua libertação, e para que os espanhóis abandonassem o império, o ouro chega de todas as partes do império, percorrendo as eficiente estrada inca, abarrotando de ouro o aposento, o resgate fora todo pago no tempo combinado. Porém, o Inca não contou com a deslealdade espanhola, que fez dele culpado por crimes referentes à sua própria cultura. Acusaram-no, então, de ter mandado matar seu irmão Huáscar. E outras foram as acusações: idolatria, adultério, relações incestuosas com a sua irmã. O que significa uma relação incestuosa? Relação incestuosa é toda relação que a pessoa tem com um parente. Relação incestuosa é toda relação que a pessoa tem com um parente. Tá? Seja irmão, pai, tio, mãe, independente. Sendo um parente, é uma relação incestuosa, tá? E não é uma relação normal. Relações incestuosas com a sua irmã e outras mais. Condenaram Atahualpa a ser queimado vivo. Com a posse do ouro e a morte de Atahualpa,
os espanhóis colocaram outro irmão deste no poder, que no caso, Manco Cápac. Manco Cápac, ele depois de alguns anos lidera uma luta contra os invasores, porém perde e foge para as montanhas, onde é assassinado. As lutas de resistência e sucessão de incas no poder sobre a intervenção espanhola, ou seja, os incas só vão se livrar da intervenção espanhola quando morre o último pretendente ao trono, né? Então, as lutas de resistência e sucessão de incas no poder sobre a intervenção espanhola só findariam em 1572. Só em 1572 que os incas vão estar livres da intervenção espanhola, tá? Com a morte de Tupac Amaru, 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 guarde bem o que eu falei, hein? Pode cair numa prova. Com a morte de Tupac Amaru, o último pretendente ao trono, morto pelos espanhóis, terminando assim a dinastia Inca após longos 40 anos de luta. Então, com a morte de Tupac Amaru, o último pretendente ao trono, morto pelos espanhóis, terminando assim a dinastia Inca. Após longos 40 anos de luta, os Inca, eles lutaram contra os espanhóis por 40 anos, porque havia uma intervenção militar. Morria um, vinha outro, porque a dinastia só pode, quando morre uma pessoa, vamos supor que a pessoa está ali no poder. Sendo uma dinastia, se a pessoa morrer, a pessoa estava no poder, só que ela morreu. Aí, para colocar outra pessoa no poder, tem que ser da família. Por isso que fala dinastia, porque só pode suceder ao trono pessoas que pertencem à família. Não pode ser fora da família. Então, a dinastia, só quem é da família que sucede ao trono. Morreu um, vem outro da família. Da família. Então, a dinastia Inca foi, após longos 40 anos de luta, né, acabou. Os Inca, eles ficaram 40 anos, os Inca ficaram 40 anos lutando contra os espanhóis, contra a intervenção dos espanhóis, contra toda essa dinastia dos espanhóis que durou muito tempo. O que acontece? Agora, depois de 40 anos de luta, os Inca conquistaram seu império. Agora podemos dizer que os Inca têm um império. Agora nós podemos dizer que os Inca possuem um império. Tem um império. Os Inca conquistou o império. Já tá ganho. Vitória. Os Inca conseguiram a vitória. Conquistou o império. Acabando assim a intervenção militar. Porque se não tivesse acabado a intervenção espanhola. Se não tivesse acabado a intervenção espanhola, os Inca não ia estar livre. Os Inca não ia estar livre. Os Inca ia continuar lutando contra os espanhóis. Tá? Os Inca ia continuar lutando contra os espanhóis se não tivesse acabado a intervenção espanhola. Como acabou, terminou a intervenção espanhola, então agora os Inca tá livre. Tá? Tá livre. Porque o último pretendente ao trono morreu. Acabou. Agora os Inca conseguiu o que mais queria, que era o seu império. Então, gente, esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua audiência, companhia de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Já vai deixando o seu like de que gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ajude o meu canal a crescer. Eu fico por aqui, tenham todos uma ótima semana e até sexta-feira. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau, pessoal!